mais uma oportunidade aqui no CPA Show. Quero deixar a minha opinião sobre essa fase do Campeonato Brasileiro. Aqui é uma incógnita, por quê? Porque vai começar a janela, né? E aí a janela do meio do ano, quer dizer, você pode vender jogadores para fora. E de repente a finança do clube está combalida, a gente não sabe, ele começa a vender. Ou então até para se ajustar, que agora tem que ter a lei da responsabilidade, né? Acontece muitas coisas no futebol brasileiro ainda com essa janela. Por exemplo, em 2008, Caio Júnior, ele tinha até, acho que empatar com o Palmeiras e com o Atlético Mineiro lá, ele tinha 13 pontos, se eu não me engano, em 15 jogos, uma coisa assim, era 4 vitórias e um empate. Depois degringolou também com a janela. Claro que outros também venderam. Então é uma incógnita, tem clubes que não se abalam tanto, mas tem clubes que se abalam. Então porque o futebol brasileiro, hoje, por mais que, por exemplo, o Flamengo, com essa lei da transparência, essa lei de pagar dívidas, de não vender tantos jogadores, mas o futebol brasileiro, enquanto não fizer um calendário rentável, ele vai sobressair também quem vende jogador. Você vê que ano passado o Cruzeiro, ele sobressaltou o Flamengo em receita. Por quê? Porque ele também vendeu jogadores e o Flamengo quase não vendeu. Por quê? Porque enquanto não tiver um calendário rentável aqui e não for um calendário também para as televisões de fora, o jogo de 11 horas pode ser para as televisões de fora, 11 da manhã, porque lá tem um fuso horário. Mas é o seguinte, só vai se adequar quando tiver um calendário sem o Campeonato Carioca. Por exemplo, semana passada eu vi uma entrevista com o técnico do Paysandu, Dado, e ele falando numa mesa redonda que eu estava presente na plateia, ele falou: o campeonato carioca, o campeonato estadual, é difícil o calendário você organizar como o europeu. Por quê? Porque existe o campeonato estadual. O estadual, eu acho o seguinte, eu acho que não se pode se limitar a isso. Uma vez eu vi o ex-presidente do Botafogo falando: porque o Cortez jogou em várias divisões e chegou no Botafogo, o Botafogo vendeu por 6 milhões. Eu acho que você joga 200 partidas um deficitário para achar um Cortez, eu acho que você vai pensar pequeno. Eu não sei se o Dado tem essa opinião retilínea, se ele fosse um presidente de um grande clube, né? De repente ele não pode também ofender o empregador dele, que é o presidente do Paysandu e o presidente da federação. Não sei qual é a relação do presidente do Paysandu com a federação. Porque olha só, ele explicou muito bem, é claro, né, nesse âmbito nacional, mas a gente não pode se contentar com migalha, o que sobra, ele tem que fazer um calendário justo, um calendário moderno. E as federações, nos últimos anos, hoje eu vi uma entrevista do Zico no Djalminha, na ESPN com o Djalminha, ele falou, mas é verdade, e eu corroboro o que ele falou. Quando o Zico está certo, a gente tem que falar. Ele falou sobre as federações. Qual é a função da federação hoje? A minha opinião, hoje a federação está com uma troca de cartão. Toma um cartão aqui, você é presidente do Botafogo, vamos tomar um café depois. Não tem função nenhuma. Tem que ter a confederação tomando conta da seleção brasileira e as ligas tomando conta de um campeonato muito bem organizado. Então aí você vê, o Muricy tenta trazer a filosofia do Barcelona para o Flamengo, claro, não consegue no primeiro instante, tem um problema de saúde, poderia conseguir num outro instante, mas é claro, a pessoa tem que saber onde está pisando. O Guerreiro e o Sheik não estavam com tanta mobilidade de voltar. O Cirino não é para voltar, ele arranca naquela ponta ali. Então, esse treinador do Flamengo que começou já conhece bem o material humano que ele pode contar no profissional e na base. Então, quer dizer, quando o Léo Duarte erra, ele deve dar força para o garoto, porque o César também acertou no penúltimo jogo, o outro garoto da base também, o Viseu, fez o gol de cabeça. Então, quer dizer, esse é o problema. Por exemplo, o Palmeiras deu uma linha para a gente jogar no Flamengo no contra-ataque. O Flamengo tentou ficar dando toques, para não sair com chutão, e acabou que tomou um gol. Tá certo, uma hora o pessoal pode errar, isso ainda é normal. Mas eu estou falando, depois o Flamengo encurralou o Palmeiras ontem. E aquele lance, aí tomou, aí esse lateral, esse jogador do Flamengo erra uma bola que chega no Gabriel de Jesus. Ele tinha que ter esticado o pé, porque o zagueiro ele fica atrás da linha do atacante que ele está marcando, ou então ele tem que estar bem ligado na 360 graus. É claro que você não tem o olho 360 graus, mas ele tem que ter uma noção que o cara está aqui atrás dele, ele tem que esticar a perna sem ver, entendeu? Não pode deixar aquela bola passar. Então, quer dizer, e também outra coisa, quando está o Muricy, a pressão por contratações e o time jogar muito bem,
é diferente do que esse treinador do Flamengo da base. Eu acho que a torcida pode ter até, a imprensa pode ter até mais paciência com o Zé Ricardo do que com o Muricy. Então tem esses devaneios todos na parte do futebol. Por exemplo, o futebol numa época vieram proposta de fazer um teto que você filmava o jogador, porque é muito difícil. Uma vez eu agarrando, o meu tio falou: eu quero te filmando, você não sai bem do gol, numa pelada, eu quero te filmar. Então quer dizer, porque você sempre vai dizer que na hora, treinador, não, mas eu fiz certo. Mas você pegando a gravação, você vai mostrar para você que está errado. Se tivesse um teto no treinamento, era um teto de uma gravação em cima um dos campos teria que ter aquele teto ali, mas é muito caro. O futebol brasileiro não comporta isso, de repente, por isso que a gente não pegou aqui. Eu acho que veio da Alemanha, o jogador Paulo Sérgio tinha contato e estava tentando trazer. Mas hoje, por exemplo, o drone de repente, para a comissão técnica, para o próprio clube, fica mais barato e as pessoas ficam gravando em cima para ver as deficiências dos jogadores. Eu acredito que o teto seria melhor, mas já que não tem ainda, por quê? Por causa justamente do calendário, da política que tem no futebol brasileiro. Você vê que a UEFA, ela tem os contratos de patrocínio que a pessoa não pode, o name rights não pode aparecer. Ela assinou com um contrato com o Olympique de Marseille, mas só que ela vai usar, acho que a torre de Paris para botar as cores das seleções, porque ela também acho que tem contrato lá, quer dizer, ela vai usar isso aí junto com a agência de luz da França. Cada seleção vai ter a cor. Por exemplo, Itália apareceu azul na Torre de Paris, quer dizer, ela já está ativando dentro das suas possibilidades, porque ela vai comprar o name rights por 3 milhões ano de euros do Olympique, está tentando comprar o de Lyon, mas não pode usar nesse campeonato da UEFA na França. Muito obrigado a todos, Deus abençoe.